Paz a toda a igreja. Amém. Amém. Fico feliz de estar com vocês aqui, para louvar o Senhor, cultuar o Senhor. E eu fico mais feliz de saber que Deus está em nosso meio. Amém. Amém. Uma das provas disso, nós vemos como o culto anda sempre em sintonia. Iniciar o seu culto hoje falando sobre a misericórdia, o salmista pede misericórdia, a graça de Deus para com o seu povo. Temos louvores falando sobre a graça, favor imerecido. E hoje eu gostaria de trazer para os irmãos aqui um título que se chama Restaurado pela Graça. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11. É um texto comprido. Vamos ler do 11 ao 31. Mas antes de ler, irmãos, deixa a Bíblia aberta aí, como eu falar. Gostaria de falar isso. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Gostaria de trazer um pouco sobre o contexto no qual esse texto foi escrito. Aqui está no ministério de Jesus. E Jesus já estava ensinando. Claro que ele ia andando e ensinando seus discípulos, acompanhando. E atrás dos discípulos de Jesus e Jesus estava uma multidão. Essa multidão sempre acompanhando para ouvir Jesus falar. Mas juntamente com essa multidão que seguia Jesus, estavam os escribas, os doutores da lei e os fariseus, acompanhando, julgando a Jesus, pensando o que iria dizer, pensando alguma forma de acusar ao Senhor Jesus. E Jesus então ele começa a ensinar o povo. Esses homens começam a indagar sobre Jesus. Quem que é esse? Quem que faz isso? Por que ele faz esse jeito? Quem é ele que pode perdoar? Sempre com essas indagações. Nós vemos isso no capítulo 14, que os irmãos lá em casa vão ver lá, falou sobre isso. Mas aqui Jesus então, ele quer dar uma lição para todos que estavam ali, trazer uma lição de vida para todos. E hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do filho perdido, filho pródigo em algumas Bíblias. Quando nós olhamos, quando Jesus inicia o capítulo 15, ele inicia com 3 parábolas. São 3 parábolas nesse capítulo inteiro. Ele inicia falando sobre a parábola da ovelha perdida. Jesus, ele, como o Senhor de todas as coisas, ele estava preparando o coração de toda a multidão, de todos que estavam ali, para ouvir a palavra. E nessa preparação, então, Jesus inicia essa palavra da ovelha perdida. Ele fala, olha, havia um homem que tinha 100 ovelhas. Só que de repente uma delas se desgarrou, ou seja, se afastou do grupo. E ele continuou andando com as 99. Ao observar que estava faltando uma ovelha, ele deixa as 99 no deserto e vai à procura daquela que estava perdida. E quando ele sai no deserto procurando, ele vai, procura, encontra, e ele põe os seus ombros e volta para casa. Ele diz aos seus amigos e vizinhos, olha, vamos festejar porque eu achei a minha ovelha perdida. Aí ele cita assim, olha, no versículo 7, eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Não sabe que a ovelha ela não tem senso de localização, ela anda em grupos. Então, conforme ela anda no grupo, ela pega, vai indo, vai acompanhando. Mas se uma se desgarrar e não ver o grupo, ela fica perdida, fica parada, ela fica estagnada. A ovelha tem medo de tomar água, se tiver barulho de cachoeiras ou barulho de qualquer coisa. Assim somos nós. Quando nós afastamos da presença de Deus, nós começamos a ter medo, ter temores, e começamos a nos afastar. E nós perdemos o senso de localizar ao Senhor. Jesus ele começa a levar o povo a entender sobre isso. De repente ele cita outra parábola aqui. A parábola da moeda perdida. Diz assim, olha, ora, qual é a mulher que possui 10 dracmas? E de repente, perdendo uma delas, não acende a candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. As casas naquele dia, naquela época, eram aqui nas fendas das rochas. Então, era um lugar escuro. Não é que nossas casas têm muitas janelas, assim. Então, de repente, essa mulher, ele conta essa parada e fala, essa mulher perde uma dracma. Uma dracma é equivalente a um dia de um trabalhador braçal. Poderia ser de 3 a 1 semanas de uma mulher trabalhando. Então, tinha grande valor para ela, aquela moeda. Então ela pega, acende a sua lamparina, acende a sua lanterna e ela começa a procurar até encontrar aquela moeda. Quando encontra aquela moeda, ela fica muito feliz, chama os seus amigos e vizinhas e faz também uma festa, porque encontrou aquela moeda perdida. Aí Jesus disse no versículo 10, eu vos digo
Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, Jesus começa a instruir a multidão, e ele vai para o sentido dizendo que quando alguém se perde, quando alguém se afasta, quando alguém está longe da presença de Deus, e ele vem, então se arrepende, vem, procura Deus, ou é achado por Deus, que Deus que nos encontra, na verdade nós não temos força para ter Deus, é Deus que nos encontra, nos traz, então a alegria diante dos céus. Aí então Jesus ele entra na última parábola, que é a que nós vamos estar ministrando hoje, que fala a parábola do filho perdido. Eu vou estar lendo, explicando o contexto da sua época, e depois vamos trazer a nossa conclusão. Nos diz assim a parábola, versículo 11, irmãos, acompanhem na Bíblia de vocês. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Ponto. Vou estar explicando já aqui um pouco do contexto. Não sabe que até nos nossos dias não é normal você repartir a herança. Tem pessoas que já prepara tudo e reparte, mas não é uma coisa normal. E nos tempos de Jesus, segundo as leis mosaicas, leis de Moisés, né, o filho mais velho era responsável pelo pai até a morte, então ele ficava com a maior parte da herança. Então dividia a parte da herança, 2/3 ia para o filho mais velho, o resto ele divide entre os outros filhos. Mas aqui fala de um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo procura o pai e fala assim: pai, eu quero parte da minha herança. E o pai pega e reparte a sua herança entre os 2 filhos e dá a herança no mais novo. Naquela época, para falar, muito obrigado, para falar para o pai, dizer: olha, pai, eu quero que me dê a parte da minha herança, é mesmo se você dissesse para o pai assim: pai, eu quero que você morra logo. Porque o único jeito de dar a herança para o filho é dar por uso e frutos. Ou seja, o pai tinha que usufruir do bem até ele morrer. Mas não, o filho já pede a parte dele para o integral. E o pai pega e dá. Então nós vemos que o pai ele deu essa liberdade para o filho. Ele entregou então a herança para o filho mais novo e para o mais velho. Aí continuando o versículo então, olha aqui. Não muito tempo depois, o filho mais novo, esse que recebeu a herança na mão, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então esse filho mais novo, ele pega a sua herança, ele quer ter a vida dele, ele sai. Ele sai para gastar todo o dinheiro dele do jeito que ele bem gostaria de gastar, do jeito que ele tinha no coração. O que ele tinha no coração, então ele pegou, então ele pôs em prática. Aí diz o versículo 14: depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo, a fim de cuidar de porcos. Vamos pensar bem, no contexto nosso aqui, no contexto judaico, o povo judeu, eles não podiam nem tocar em um porco, era impuro para eles. Mas imagine a situação de um judeu que pegou toda sua herança, foi para longe, vem fora da sua cidade, da sua nação, e de repente ali ele pega e ele gasta tudo aquele dinheiro. Só que ele passa fome. E ele procura um emprego. Esse emprego que ele procura, o único emprego que sobrou para ele, que tinha para ele naquela ocasião, era cuidar de porcos. Nós vemos então a degradação do ser humano. O ser humano, conforme vai passando, ele vai decaindo da presença de Deus, ele vai cada vez se afundando mais, indo para um lugar mais horrível, mais detestável, um lugar mais inóspito, um lugar mais difícil de você poder viver diante de Deus. E aqui nós vemos, então, aqui, vamos continuar no versículo. O versículo 16 diz assim: ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Não presta atenção. Ele desejava comer até a comida que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Nós, quando nos decaímos da presença de Deus, quando nós pecamos, nós começamos a passar a fome de Deus, a necessidade de Deus. Quando nós olhamos para a humanidade em geral, ela pega, começa a querer buscar as coisas em bens, satisfazer suas vontades. Eu preciso comprar uma casa, tem que ficar tudo feliz e comprar aquela casa. Só daí passam uns meses, já aquela satisfação passou. A pessoa começa a procurar alegria em outra coisa. E ela vai procurando e nunca se satisfaz. Ela vai pensar: se eu ganhar 500 mil ienes, eu vou ser feliz. Aí ela compra um serviço que ganha os 500 mil, mas daqui a pouco os 500 mil já não dá mais. Ela vai querer ganhar 1 milhão de ienes.
E se ela chegar a ganhar 1 milhão de ienes, ela não vai se fazer, porque o nosso desejo só é satisfeito com Deus. Esse homem então ele começa a decair e passa fome, ele tem fome, ninguém dá nada para ele. E no versículo 17 diz assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? É muito interessante que quando a pessoa ela cai da presença de Deus, ou ela se afasta da presença de Deus, às vezes a pessoa comete alguns deslizes, como todos nós somos propícios a isso, ela simplesmente, quando afasta, ela fala assim, hoje eu não vou no culto. Quando você come em casa, uma briguinha, uma discussão, não vou no culto. A pessoa vai, não vem no culto. Chega outra situação, acontece outra coisa, ela vai no culto, ela vai cada vez querendo mais. E ela começa a sentir fome de Deus. Começa a procurar Deus em outras coisas. E aqui nós vemos algo interessante que aconteceu com esse homem, no versículo 7, que fala, caindo em si. Caindo em si, ele fala assim, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então ele caiu em si, ele entendeu que o estado que ele estava era pior do que os empregados, do que os escravos que o pai dele tinha. Muitas vezes o ser humano ele tem essa noção, ele reconhece que está numa situação difícil, ele sabe que precisa de Deus, mas não consegue ir até Deus. Eu conheci muitas pessoas que estavam nas drogas, perdidas, e eles queriam sair daquilo, eles choravam, falavam, pastor, me ajuda, me ajuda. Mas tem coisas que a decisão não é eu que posso dar, não é você, é a pessoa que está passando aquele problema. E ele tem que tomar a decisão, não, eu vou buscar o Pai. Aqui então ele fala assim, olha, quantos trabalhadores tem de sobra? Comida de sobra, eu aqui padeço de fome. O versículo 19, presta atenção, o versículo 19. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Bom, como não sabe, ele recebeu herança. Como ele recebeu herança, ele foi separado da família. Já não tem mais direito de ser chamado filho, porque ele pediu a herança antes do pai falecer. Então, ele sabe que se ele chegasse ao pai, o pai dele podia falar, olha, desculpa, mas eu não te conheço. Então aqui ele começa a pensar, olha, eu caí em si, eu sei que eu estou errado, eu preciso voltar atrás. E ele começa a programar então uma coisa que vai dizer, olha pai, eu quero dizer que eu pequei contra os céus, contra Deus, contra ti, e eu não mereço mais ser chamado teu filho, eu sei disso. Eu errei, eu pequei, mas por favor, me aceita como um dos seus empregados. Então ele toma a decisão de ir buscar o seu pai. E ele se levanta e vai para o pai sujo, com fome, não sabendo para a situação que estava, com cabelo tudo cabeludo de qualquer jeito, não sei. Mas o fato é que ele estava numa situação difícil. E ele foi em busca do seu pai. Versículo 18. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Vamos prestar atenção. Como a quebra de paradigmas. Nós sabemos que o filho ele foi à busca do pai. E nas tradições antigas, até que no Japão tem isso, o pai nunca se rebaixa com o filho. Não se rebaixa. O filho tem que chegar e o pai senta de pé. O pai nunca vai até o filho. Ele nunca chega com o filho. Não, o filho tem que chegar no pai e pedir, falar, conversar, mas o pai nunca faz isso. No passado tudo era assim. Agora mudou um pouco. Então aqui nós vemos uma diferença, uma quebra na cultura. Nós vemos que o pai ele estava ali observando, de repente ele viu o filho de longe. E o filho vindo. Ele reconheceu, esse é meu filho. Então o pai pega e sai correndo. Então ele deixou a posição dele, correu até o filho, o abraçou e o beijou. Nós vemos coisa semelhante. Jesus Cristo não fez isso por nós. Ele diz que Jesus desceu até os homens, habitou entre nós, viveu como nós, para que restaurar a humanidade, restaurar os seus filhos. Aqui nós vemos então no versículo 21, ele fala assim, o filho dele disse, Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E quando ele vai terminar aquilo que ele tinha pensado, programado, ele fala, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, me aceita como um empregado, não deu tempo de terminar toda aquela conversa que ele tinha já treinado para falar.
O pai cortou ele e falou assim, para os empregados, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. O pai não quis escutar ele. O pai não quis nem escutar ele. Terminou, cortou a conversa e falou, olha, tragam a melhor roupa, melhor anel, melhor sapato. Na tradição judaica, quando tinha uma pessoa de longe, que era pessoa assim, de alto padrão, além de lavar os pés, que é o costume dos judeus fazerem, ele pegava uma capa que cobria a pessoa. Então, o filho foi recebido como uma pessoa como fosse de autoridade. Então, o pai ele recebe o filho não como um empregado, não como qualquer pessoa, ele recebe nem como filho acima. Ele fala, você merece, porque você voltou para casa, e dá uma capa. Segundo, o pai fala, traga um anel. Não era qualquer anel, era uma aliança, uma renovação, uma aliança de renovação. Põe um anel nele. O Senhor nos fez uma aliança conosco. O Senhor nos trouxe até aqui, Ele fez uma aliança, o Senhor nos restaura como filho. Então o pai ele põe aquela aliança no filho e fala assim, olha filho, eu faço uma nova aliança com você. Depois ele fala assim, coloque o calçado nos seus pés. Nós sabemos que escravo não usa sapato. Não usa sapato. Mas o pai pega e dá o sapato para o filho. Para o filho poder entender que ele não foi recebido como qualquer pessoa. Que estava sendo feita uma nova aliança e que ele estava sendo calçado. Em continuação o texto, temos aqui. Aí o pai fala assim, versículo 23. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Nas outras duas parábolas, Jesus fala, quando tem encontrado algo perdido de valor, na hora que chega, fala do homem da ovelha, depois fala da mulher da dracma, se junta os vizinhos, amigos, faz uma festa. Não é assim, não? Aqui o pai fala assim, olha, tragam um novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Então, Jesus está trazendo a multidão, entendendo que tem que se alegrar quando alguém se arrepende. Porque se alegria no céu, quanto mais se vier aqui também. Se Deus se alegra, por que nós não devemos se alegrar quando alguém se perde e volta a Deus? Ele fala, e vamos nos alegrarmos, versículo 24. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Quando nós somos restaurados à posição de filho, Deus nos abençoa. Esse novilho gordo já foi morto por nós. Chama Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto por nós. Nós devemos se alegrar então através do sacrifício de Cristo Jesus. O Pai deu o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos ser restaurados, receber a aliança, a nova aliança, no sangue de Jesus Cristo. Então agora estamos preparados para o Evangelho da Paz, que são o nosso calçado, e estamos vestidos da armadura de Deus. Então aqui o pai ele começa a festejar e começa a trazer a lembrança do filho, que ele está sendo recebido, que ele então se portar como fosse o filho mesmo, não como fosse qualquer pessoa. Mas aqui nós vemos então a continuação, no versículo 25, vamos prestar atenção, que a chave do nosso texto está no versículo 25 para frente. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então o filho mais velho está trabalhando, ele trabalhava todo dia, normal. E como era um dia normal, ele estava trabalhando. Mas quando ele se aproxima no final do dia, ele vê uma festa, estava em casa, música e danças. Então o versículo 26 diz assim, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Versículo 27. Esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Então vem aqui, o filho mais velho, aquele que recebeu a parte da herança também, ele fica sabendo que o irmão mais novo voltou. E voltou e está tendo uma festa com o filho mais novo. E o filho mais velho não aceitou isso. Porque a intenção do filho mais novo era, na cabeça dele, o pai morra. Uma expressão como que é grave a acusação que Jesus faz aqui nesse momento. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Vamos prestar atenção então. O filho fica indagado lá fora, está nervoso e fala assim: olha, eu estive como escravo para você até agora. E você nunca me desse nada para festejar com meus amigos, nem um cabritinho. Não preste atenção. O que ele está dizendo aqui? Continuação desse versículo. Mas tu nunca me deste nem um cabritinho para eu festejar com meus amigos. Versículo 30. Mas quando volta para casa esse teu filho, olha, já está com desprezo no dele, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Vamos prestar atenção. Então o filho começa a indagar o pai, porque o pai o recebeu, ali ele recebeu um filho, deu um boi gordo em festa e nunca recebeu nada. Olha a continuação aqui, irmãos. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tem é seu. Versículo 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Então o pai fala assim: filho, tudo que tem é meu. Porque na verdade já tinha dado para o filho mais velho. Não lembra no começo do texto? Fala assim: olha, repartiu entre os dois. Então tudo já era do filho, o pai só estava usufruindo porque estava vivo. Então tudo é seu, estava aí. Se você queria um cabritinho, o cabritinho estava aí. Se você queria um boi, estava aí. É isso que o pai está dizendo. Não acha que se o filho mais velho chegar para o pai um dia, anterior a essa situação, fala: eu quero fazer uma festa aqui, legal com meus amigos. Não acha que o pai ia negar um novilho, ia negar um cabritinho? Não, porque já era do filho mais velho, já era dele. Então o pai fala assim: olha, está tudo aí, tudo que eu tenho é teu. Mas é necessário, né, celebrar a volta do seu irmão, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então Jesus aqui ele faz uma grave acusação para os fariseus, para os doutores da lei, para os escribas, porque estava acusando Jesus que Jesus estava com pecadores e publicanos. Está no primeiro versículo do capítulo 15, diz assim: olha, todos os publicanos e pecadores estavam e se reuniam para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus está levantando essa acusação então, para esses homens, porque os homens estavam criticando que Jesus estava sentado, comendo e ministrando ali para aqueles homens pecadores. Eu tenho aqui algumas lições, tem 3 lições aqui. Essa é a situação atual do texto para aquele povo específico, mas eu queria trazer as nossas aplicações para essa noite aqui. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos 3 personagens importantes: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Na sequência está aqui. Nós vemos que o pai, então, de repente, ele dá por filho aquilo que o filho pediu. Ele deixa o filho embora. Deus, lá no Jardim do Éden, ele permitiu que o homem pecasse. Deus podia muito bem ter aquela árvore lá. E Eva não ia achar a árvore e Adão não ia pecar. Deus podia, mas Deus permitiu. Então, Deus deixou então o homem cair em transgressão. E o homem então se afastou de Deus e foi. Mas agora então, nós reconhecemos a palavra de Deus, através da palavra de Deus, que Deus tem algo para nós. E através da pessoa do Espírito Santo que nos convence do pecado, então nós caímos em si e voltamos então para Deus. E dizemos para Deus: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Me perdoa. Então Deus nos restaura a posição, nos dá uma nova aliança para nós e nos restaura como filho. Então nós temos que entender que o pai está disposto a sempre cuidar do filho. Nós temos um pai. Você está passando por um problema, uma situação? Lembre-se que você tem um pai. Ah, pastor, estou 10, 15, 20 anos sofrendo. Irmãos, Jesus sofreu essa terra também, mesmo sendo Deus. Todos os apóstolos sofreram, mesmo sendo os apóstolos de Jesus. Todos morreram com mártir ruim. O único que morreu com morte natural foi João. Todos sofreram. E por que nós não devemos sofrer? Olha, Jesus disse: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por mais que nós passamos a vida inteira com tribulação, nessa época nós temos um Pai. Esse Pai não vai nos abandonar. Essa é a nossa alegria. Nós vemos então aqui a posição do filho
que quando ele cai, ele reconhece, ele volta então para Deus, no nosso contexto de hoje. Isso também nos vejo trazendo para a nossa casa, né? Quantas vezes nós temos problema em casa com nossos filhos, nossos parentes, às vezes um problema conjugal, e nós brigamos, mas não queremos restaurar. Nós vemos que o pai desceu da posição dele, de pai, um judeu, desceu para poder acudir seu filho. Desceu da posição para quê? Para restaurar o amor ao filho. Então, em nosso lar, em nossa congregação, tem que ter amor. Se nós não tivermos amor, então, para perdoar e trazer de volta aquela pessoa que está triste, está magoada, que muitas vezes nós mesmos ofendemos elas, como nós queremos que nosso pai então nos ajude? Temos a posição do filho mais velho. O filho mais velho é aquela pessoa que não está satisfeito com a alegria do outro. Olha, por quê? A Bíblia diz aqui que o filho mais velho, ele falou assim para o pai: olha pai, esse homem gastou com as meretrizes todo o seu dinheiro, agora volta aí. Agora ele fala, segundo as leis mosaicas, quem se prostituía tem que ser o quê? Ser morto. Apedrejado. Então o que o filho queria que o pai fizesse com o filho mais novo? Apedrejado o filho, gastou com as meretrizes aí para a vida. Então, infelizmente, existe nos lares, existe nas igrejas, existe em todo lugar pessoas assim. Pessoas que não estão satisfeitas com a recuperação da outra pessoa. Ou acham que aquela pessoa então não merece. Irmãos, nós merecemos nada. Tudo é pela graça de Deus. Foi entoado hoje o cântico aqui. Nós não merecemos. Mas o Senhor, com a sua infinita graça, nos trouxe a nós e nos restaurou a posição. Então o filho mais velho aqui é aquela pessoa que vai, ele não aceita a restauração do filho mais novo, é aquele que critica e é aquele que joga na cara do pai ainda. Ué, tu nunca fez nada para mim. Quantas pessoas oram para Deus e dizem assim, olha, eu peço isso, mas tu não me dá, eu faço isso, mas tu não me dá. Senhor, será que tu não me escuta porque eu estou falando aqui que eu estou com esse problema é resolvido? Irmãos, o Pai sabe o que nós precisamos. O Pai sabe. Os problemas dessa vida são para lapidar-nos a nós mesmos. Não sabe que um diamante, para ser formado, ele precisa sofrer uma alta pressão. Aquela areia, aquele material, ele sofre uma alta pressão, e é uma temperatura, e ele de repente assim, ele forma aquele diamante, aquela pedra preciosa. Nós passamos, trabalhar por Deus, muitas vezes passamos por pressões, tribulações, angústias, mas é o Senhor trabalhando. Nós sabemos o ouro, para ser purificado, quando você vai pegar o ouro assim no estado original, ele está misturado com outros material, com ferro, está misturado com calcário, com pedra, tudo ali. E você pega aquilo lá, aquela pedra de ouro, ele está tudo misturado. O que o ourives faz? Ele pega aquele material e põe num negócio chamado cadinho. O cadinho é um negócio que é feito de cerâmica, e ele fica o fogo circulando por baixo dele, em forma de uma concha. Então ele põe o ouro ali e esquenta aquela pedra. Aí de repente, quando vai esquentando, o ouro vai derretendo. Aquele material que não faz pertença ao ouro vai indo considerada. Então o ourives ele vai pegando aquele material e vai tirando. Eu tive uma pinça, ele vai tirando assim, puxando. Vai puxando e tirando aquele material. Até purificar, mas para se purificar ele passa uma temperatura muito alta para se tornar puro. Então os problemas dessa vida que nós passamos, dificuldade, são Deus nos temperando também, para algo melhor. A nossa aplicação para hoje, que eu vou trazer aqui, não importa a posição que você está, na posição de pai, o filho mais novo, o filho mais velho. Saiba que Deus, Ele é misericordioso. Que devemos também ter misericórdia. Teria misericórdia quem tem misericórdia. Se você está na posição daquele que está caído por causa de uma transgressão que você fez, sabe que se você caísse, que você errou, Deus está disposto a restaurar e de conta com você ainda. Que coisa mais maravilhosa que isso? Um Deus tão maravilhoso que criou todas as coisas, descer para restaurar uma aliança. E se nós somos o filho mais velho, vamos compreender que a graça é para todos. A graça é para todos. Não podemos negar a graça para ninguém, porque ela vem para nós. Ela está aqui dentro de nós. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós compreendemos, e vezes então nós ficamos orgulhosos, arrogantes como o filho mais velho, nós somos mais humildes. Começamos a aceitar, começamos a interceder. Entendemos então que a reconciliação através da graça é uma coisa maravilhosa, porque Deus ele nos traz, nos chama, muitos estão aí perdidos. Nós poderíamos ser como um deles que estão perdidos hoje, mas o Senhor nos restaurou pela graça
e pelo seu amor. Que nós possamos meditar na palavra de Deus, que essa palavra possa se arraigar em nossos corações, que possa abundar a graça de Deus e o mundo possa ver então a diferença entre nós e eles. Para que eles possam dizer, olha, eu quero ser como esse crente, eu quero ser como essa mulher, como esse homem, ou como que a família deles é abençoada, ou como que ele no serviço, ele passa por tribulação, é difícil, a pressão do chefe, mas olha, ele não reclama, ele não fica falando, ele sabe ali, porque ele sabe quem ele é, ele sabe filho de quem é. Ele sabe que Deus, se com o seu amor, Deus vai intervir por ele. E nós possamos, então, vamos receber essa graça de Deus e permanecer firme. E sabe que nós somos selados por Deus, estamos restaurados por Deus, aguardando a vida dele. Esse que é o mais importante. Que você possa meditar na palavra de Deus, então. Eu gostaria de agradecer, então, por essa oportunidade, de ter estado com vocês aqui, para ministrar essa palavra, e saber que Deus, Ele está no meio de vocês. Seja alegre, não importa se tem uma multidão, ou se tem poucas pessoas, Deus está conosco. Isso é o que importa. Não importa andando sozinho, Deus está conosco. Ele nos guarda, Ele nos protege, nos livra do mal. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.